vai ser ótimo de ouvir também a sua análise, que tem a ver com eleições de 2026, é sobre eleições de 2026, mas é sobre São Paulo. Mas é porque saiu uma nova pesquisa Quest sobre a intenção de votos justamente para o governo lá de São Paulo. E a gente vai conferir juntos aqui no site em metrópolis.com, colocando Tarcísio de Freitas bem ainda, 12 pontos à frente de Haddad lá no primeiro turno, né? Ainda no sentido de as campanhas nem começaram. O Haddad se mostrou mais competitivo do que se imaginava, continua se mostrando, mas Tarcísio segue com uma vantagem bastante grande. Rodrigo Tamaro aqui bateu esse texto e a gente vai ler aqui todas as informações que ele traz. Essa pesquisa divulgada nessa quarta-feira mostra, portanto, essa vantagem do governador bolsonarista contra o ex-ministro do presidente Lula. E a gente vai ter uma fotinha dos dois para você se lembrar da cara de Tarcísio de Freitas à esquerda e à direita, o Fernando Haddad, e agora os dados do Rodrigo Tamaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com vantagem sobre o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes nas eleições desse ano, segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira. O levantamento simulou 2 cenários diferentes, ambos liderados por Tarcísio. No primeiro deles, o governador tem 38% das intenções de voto contra 26% do Haddad. O deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, e o ex-prefeito de Santo André, o Paulo Serra, mais conhecido como Paulinho Serra, do PSDB, aparecem empatados com 5%. No segundo cenário, sem o ex-prefeito do ABC, entre as opções, Tarcísio marca 40% dos votos contra 28% de Fernando Haddad e 5% de Kim Kataguiri. Esse primeiro cenário tem ali o Kim Kataguiri e o Paulinho Serra, mas, Felipe, acho que o mais interessante ainda é o segundo cenário em que o Paulinho Serra não aparece. Porque a gente, até na semana passada, trouxe aqui a análise da redação de São Paulo, com o Fábio Leite, diretor da redação de São Paulo, que o Tarcísio de Freitas está mirando esse apoio aí, justamente do Paulinho Serra, para tentar liquidar a eleição do governo de São Paulo já no primeiro turno. Porque entende que, com uma performance boa, antes mesmo de começar a campanha do Fernando Haddad, para dar, inclusive, menos tempo do Haddad continuar em campanha ali entre primeiro e segundo turno para ajudar o presidente Lula. E o Tarcísio, dessa forma, conseguir ajudar também o Flávio Bolsonaro. Liquidando a eleição em primeiro turno, ele, claro, sai vencedor, humilha, né, a esquerda em São Paulo, ganhando em primeiro turno. Isso nunca aconteceu na história de São Paulo. E mais, ele diminui a campanha do Haddad, que foi muito positiva para o Lula lá em 2022, né, Felipe? Nath, essa pesquisa mostra que o Haddad tem uma tarefa muito difícil, né? É bom lembrar que o Haddad está sendo colocado para disputar as eleições do estado de São Paulo no sacrifício, né? Até porque o Lula sabe, né, que o Haddad tem que ajudar ele a angariar votos em São Paulo, que é um estado que o Bolsonaro ganha em praticamente todas as regiões, né? Apesar da última eleição, né, o Haddad ter ganhado para o Lula ter ganhado, na verdade, na capital de São Paulo, né, do Bolsonaro, né? Então, todos os votos que o Haddad conseguir angariar e crescer e conseguir transferir para o Lula, vai ser uma vitória para o PT e para o Lula nesse processo de reeleição. Mas quando você vê os números, né, cru, né, vê que o Tarcísio tem quase 40%, né, ou seja, uma tarefa muito difícil, né? Eu acho improvável, né, mas não impossível que o Tarcísio ganhe no primeiro turno, né? Acho que a campanha está só começando, acho que o Haddad tem uma tarefa importante para o PT, importante para esse projeto de reeleição do Lula. Acho que ele está conseguindo, de certa forma, colocar algumas pechas no Tarcísio, conseguindo trazer algumas discussões para São Paulo. Então, acho que ele pode, sim, conseguir ajudar o Lula a diminuir a diferença. Ganhar do Bolsonaro em São Paulo, eu acho que é quase impossível mesmo, né? Improvável e impossível, né? Mas conseguir mais votos, né, do que o Lula tem hoje, ajudar o projeto Lula de reeleição, eu acho que o Haddad pode fazer isso sim, né? Mas esse número é muito ruim para o Haddad, apesar de ele ter saído de 28%, né? Um número relativamente bom para o PT no estado de São Paulo, né? Bom lembrar que o PT não conseguiu passar de 35% no estado de São Paulo, né? Ou seja, 28% no início de campanha, né? No início de pré-campanha, nem de campanha ainda, né? O Haddad não teve tempo de televisão,
nem teve tempo ainda de ir para as ruas, né? De conversar com os aliados. A partir de 28% realmente é muito bom. Mas, por outro lado, o Tarcísio a partir de 40% também não é ruim, né? Não é ruim, não. Ou seja, então dá para ver os dois lados cheios e os dois lados vazios, dependendo de que lado que você enxerga, Nath. Exato. E essa pessoa que o Tarcísio quer o apoio, o Paulinho Serra, ele, inclusive, nesse cenário em que é testado sem ele, vão 2 pontos para o Tarcísio e 2 pontos para o Haddad também. Então, quer dizer, como ele é uma figura do PSDB, os votos migraram para os dois lados, que não era o que o Tarcísio estava esperando. Mas é isso, está cedo ainda. São apenas termômetros, né? Mas que esses termômetros ajudam muito as campanhas a conseguirem pensar os seus caminhos. A gente também